O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia do primeiro domingo da Quaresma nos encaminha para um lugar importante na vida cristã, o deserto. O texto de São Lucas, evangelista do Espírito Santo, evangelista da oração, evangelista que mais destaca momentos de tentações na vida de Nosso Senhor, no seu apostolado e também na vida dos discípulos, nos quer encaminhar hoje para um único lugar, o deserto. Nosso Senhor não vai sozinho, Ele vai guiado pelo Espírito Santo, diz o texto. E por que o deserto? Porque o deserto é o lugar da interioridade, é o lugar do silêncio. O deserto é o lugar onde a gente fica reduzido àquilo que temos e não conseguimos ir muito além daquilo que ali existe. E por isso no deserto passamos tantas privações, mas também tantas provações, mas também muitas tentações. Porque no final das contas, a gente se reduz ao necessário. Nós não conseguimos ir muito além daquelas necessidades que nos satisfazem enquanto estamos aqui distantes do deserto. E por isso o deserto é o lugar por excelência do recolhimento. É o lugar onde verdadeiramente o homem, nas suas perguntas e nos seus questionamentos, sobretudo aqueles que tocam a existência, ele termina se dando conta de que ele tem uma fortíssima tentação, que é no deserto que ele
propriamente se dá conta, a tentação de salvar a si mesmo. Esta é a pior tentação do homem. E é justamente lá no deserto que o homem compreende que essa tentação existe quando ele para, quando ele dá uma pausa em todas as suas ações, quando ele cala, quando ele silencia. A tentação de salvar a si mesmo nos leva no deserto a compreendermos que muitas e muitas vezes, no trato com as pessoas, nos utilizamos das mesmas e não as amamos, e nem muitas vezes nos deixamos amar. Na tentação de salvar a si mesmo, nos prendemos às coisas, e muitas vezes fazemos também das coisas um uso, mas não para o serviço, nem tampouco para o bem dos outros, mas para o bem próprio. Quantas e quantas vezes, na tentação de salvar a si mesmo, o homem tem a tentação do poder, e nela, muitas e muitas vezes, se usa daquilo que tem, daquilo que possui, ou daquilo que imagina ter, para dominar, para usurpar, para fazer-se senhor de si mesmo. Eis a grande tentação, que é lá no deserto que a gente descobre, quando a gente sai das fugas, dos subterfúgios que a vida aqui na cidade nos oferece cotidianamente, para que a gente não verifique o eu, o si mesmo, a existência, e consigamos nos dar conta de que muitas vezes vivemos para nós mesmos e não para Deus e não para os outros. Por isso, o deserto se torna um lugar importante para, neste conflito, crise interior, o homem se perguntar e ali, na provação, tentar encontrar as respostas e as saídas para uma vivência em Deus. Por isso, o evangelista São Lucas nos apresenta as tentações de Nosso Senhor como um caminho interior, mais do que físico, histórico, geográfico. É um caminho interior que São Lucas nos faz percorrer. É um caminho espiritual no deserto. E não por acaso é o Espírito que conduz Nosso Senhor a esta experiência, como também os discípulos. E graças a Deus que Ele nos conduz. E graças a Deus que permitimos que Ele nos conduza ao deserto. E pobres coitados aqueles que têm dificuldade de ir ao deserto, porque vão continuar fazendo de sua vida uma ilusão óptica, ou uma ideia faraônica, num deserto da existência que não existe. Por isso, olhando o texto bíblico de hoje, vemos que não por acaso o Espírito conduz Nosso Senhor, e Ele se digna passar por essa experiência de deserto, para justamente cumprir aquilo que está lá no livro, na carta de Hebreus, quando Ele se sujeita a passar tudo aquilo que é nosso. E por isso, enquanto Deus e enquanto homem, Ele se sujeita a passar pelo deserto. E passando Ele pelo deserto, nos leva consigo, como também vai levar a vida dos discípulos, a vida da igreja. Por isso o deserto
é uma experiência tão importante, sobretudo nos retiros espirituais que fazemos. É importante o silêncio, é importante o recolhimento. E o que é que acontece no deserto com Nosso Senhor? Lá, caríssimos irmãos e irmãs, Ele nos dá a graça de percebermos, com as tentações que Ele sofreu, que a filiação divina que nos foi dada por Ele é algo que deve ser lutado e conquistado todos os dias. Porque a todo instante o diabo tenta nos separar de Deus. A todo instante ele tenta retirar de nós aquilo que nós temos de mais sagrado, a filiação divina. E por isso, nosso Senhor Jesus Cristo é o primeiro a passar por esta tentação, para dizer a nós que a gente não pode brincar com a filiação divina, com a graça que recebemos no batismo, porque o próprio Nosso Senhor passa por essa tentação. 2 vezes: se tu és filho de Deus. O diabo coloca em dúvida a filiação. E quantas vezes nós também duvidamos de quem somos filhos. E quantas vezes nós titubeamos em pecar nesse grave e sério pecado que nos tira da graça, que nos tira dessa filiação amorosa de Deus, porque nos deixamos levar pela grande tentação que é salvar a si mesmo. Nosso Senhor acabou de sair do batismo, Lucas capítulo 3. E no batismo, o Espírito pairava também nesse momento, segundo São Lucas. E Nosso Senhor rezava, quando escutou: este é o meu Filho amado, no qual eu pus tudo. O meu Filho amado. Uma vez que Nosso Senhor é ungido por Deus no batismo, Ele agora, conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto, Ele se vê tentado por aquilo que acabou de receber de Deus, a unção divina, a filiação. Tu és o meu Filho. Nosso Senhor no deserto se confronta com esse título importante para a nossa salvação, e nos ajuda a compreendermos no deserto que é justamente esse o ponto onde o diabo mais nos tenta, onde ele mais nos seduz e onde ele mais ganha forças, quando perdemos de vista a filiação. Por isso, 3 tentações. A primeira, ele vai nas necessidades humanas. A fome. E Nosso Senhor automaticamente responde: nem só de pão vive o homem. E basta. Vejam que na perspectiva de São Lucas, não tem a continuação de toda palavra que sai da boca de Deus. São Lucas só diz: não só de pão vive o homem. Porque para São Lucas, essa resposta na boca de Jesus é suficiente. Porque a palavra já é Ele, a revelação eterna do Pai. E por isso, não só de pão vive o homem. O alimento do homem é Deus. E o homem só pode encontrar esse alimento quando se depara com o deserto das necessidades, do necessário. Enquanto a gente está na tentação do ter e do possuir, a gente se esquece do alimento verdadeiro,
que é nosso Senhor. A segunda tentação é a tentação ligada ao poder. O diabo conduz nosso Senhor ao alto e mostra os reinos do mundo. E convida nosso Senhor a fazer um ato idolátrico, prostrar-se aos seus pés. E nosso Senhor imediatamente o responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A dimensão do poder que vem corromper e tentar nosso Senhor encontra em Jesus a resposta: adorarás somente ao Senhor e a Ele servirás. Porque no mesmo Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, nosso Senhor diz: eu estou no meio de vós como aquele que serve, não como aquele que manda. Se eu, que sou o Senhor e tenho o domínio de tudo, estou no meio de vocês como que serve, como se prostrar diante de Satanás? Nosso Senhor, amados irmãos e irmãs, para que vocês compreendam a tentação da filiação e aprendam a lutar por ela todos os dias, escutem que nosso Senhor não se prostra diante de Satanás, mas se prostra diante de mim e diante de vocês. Na ceia, ele se prostra diante de nós, para dizer a filiação que ganhamos, o bem supremo que Deus nos deu. E essa é a revolta de Satanás, porque ele não conseguiu que o Filho de Deus se prostrasse diante dele, e com isso, os homens agora têm poder de também não se prostrar jamais diante dele, porque o nosso Deus é um Deus que serve se colocando aos nossos pés. Foi ele quem se dignou se prostrar e nos servir, revolucionando toda a mentalidade de poder da história dos homens. Aqui, prostrado aos nossos pés como servo e não como patrão, ele nos coloca a imagem verdadeira de Deus, aquele a quem devemos servir, aquele único a quem devemos adorar. Última tentação, a tentação em Jerusalém, que é própria de São Lucas, própria. Só São Lucas diz que o diabo levou nosso Senhor a Jerusalém. Jerusalém é o lugar do percurso. É em Jerusalém que tudo vai culminar, o Calvário. E é justamente em Jerusalém que nosso Senhor o tenta com a tentação da religiosidade. Porque Satanás se utiliza dos textos bíblicos, do salmo que acabamos de rezar na missa, para tentar nosso Senhor. E é justamente nessa hora de tentação, para que nosso Senhor revele a glória dele, porque no final das contas não é outra coisa: atira-te daqui abaixo, porque assim tu manifestas a tua glória, o teu poder, a tua majestade. E nosso Senhor não faz o que ele quer, porque nosso Senhor, em primeiro lugar, sabe que a glória dele será a cruz, e ele não pode fugir dela. Não pode fugir dela, para que sejamos filhos. Não pode. E por isso não se dobra.
E por isso diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque é a tentação de fazer nosso Senhor fugir do amor do Pai, da misericórdia do Pai pela humanidade. E nosso Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Amados filhos, o texto bíblico termina dizendo que Ele vai voltar. Ele acompanha nosso Senhor várias vezes. Assim que termina esse texto, a primeira atividade apostólica de nosso Senhor é com um grupo de endemoniados. Depois o diabo tenta Judas. Depois o diabo tenta Pedro. E depois no Getsemane ele tenta novamente nosso Senhor. Ou seja, para São Lucas, a vida é cheia de tentações. E por isso o ser humano, olhando para nosso Senhor, vê que hoje, com esse texto, nosso Senhor iniciou o seu êxodo. Nosso Senhor iniciou hoje a sua Páscoa, o caminho para a sua Páscoa, com a firme decisão de ir até o fim, de morrer e ressuscitar, para, pagando o preço alto da salvação, nos dar aquilo que tantas vezes a gente não valoriza: a filiação divina, para nos dar aquela graça que só os homens têm, só os homens, em toda a criação, só os homens têm, de serem filhos. Eis o início do caminho de Jesus, eis o início do nosso, que possamos ir com Ele ao deserto. Assim seja.